pessoas me procuram perguntando se é possível fazer um desmame gentil, de uma maneira respeitosa. No vídeo de hoje, eu vou te contar como eu desmamei as minhas duas filhas de uma maneira gentil, respeitosa e sem sofrimento. Fica comigo até o final para você aprender como você pode fazer na sua casa com a sua criança também. Eu sou Vivian Cirineu, sou médica, pós-graduanda em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil e educadora de pais pela Positive Discipline Association norte-americana. Se você se interessa por uma educação respeitosa, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos ajudar esse conhecimento a chegar a mais pessoas. São duas questões que nos levam a pensar em desmame infantil. Um é a criança não querer mais. O que é muito difícil, não é verdade? Mas pode acontecer. E a outra questão é quando a mãe não pode ou não quer mais amamentar. E sejam eles quais forem os motivos, o que eu vim te contar aqui foram os meus motivos. Eu tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 4 anos. Passei por esse processo por 2 vezes. A amamentação não é fácil, não é instintivo, não é tão natural. Porque muitas vezes a mãe não sabe amamentar e a criança não sabe mamar. É um processo que as duas aprendem juntas. Então machuca o seio. Eu tive na minha primeira gestação muito sofrimento, precisei de ajuda profissional, porque a pega não era adequada, então machucava o meu mamilo, rachou, sangrou, era doloroso amamentar. Mas é um processo que eu enfrentei por saber da importância e das necessidades. Muitas pessoas não conseguem, e tudo bem se você é uma das pessoas que não conseguiu pelo sofrimento, porque nós não temos orientação e nem todas as pessoas podem ter o apoio profissional que eu tive para continuar estimulando a amamentação. Na segunda, talvez o peito já mais calejado, não foi tanto sofrimento assim, mas nas duas gestações, o desejo de interromper, de desmamar, foi meu. A minha primeira filha também não aceitava mamadeira, não tomava leite de fórmula. Então, quando eu engravidei, na minha segunda filha, foi com 1 ano e 2 meses da minha primeira. E o mamilo voltou a ficar dolorido e sensível e foi o momento que eu decidi que eu não queria mais. Como que eu segui esse processo? Eu combinava com ela. Filha, olha, o peito da mamãe está secando. Então, não vai mais ter leitinho durante o dia. A gente vai começar a mamar só durante a noite. Porque era um momento que ainda seria mais difícil. Porque as crianças pequenas, elas associam muito o leite e a mamada ao sono. Então, mama e dorme. E nesse processo, a gente vai ter que depois ensinar a criança como que ela vai dormir sem o peito. Mas isso já é outra história. E a gente ficou por volta de uns 10 a 15 dias nesse processo. Em que de dia ela pedia e eu falava: Ei, filha, agora não tem, vamos deixar pra de noite? Que tal se a gente fizesse tal coisa agora? Ela já tinha mais de 1 ano, ela já compreendia algumas coisas. E eu inventava uma brincadeira e distraía, e mudava de ambiente, e saía de casa. E ela esquecia que ela pediu para mamar. E isso é uma questão já muito importante. Quando você começa a combinar horários, você já começa esse processo mais gradual de desmame. E as crianças entendem, confie que a sua criança vai entender. Pode ser que em algum momento ou outro ela resista. Você precisa usar esse momento da distração para conseguir ter o resultado que você quer, que é ir criando esse novo hábito. Antes mamava na hora que queria ou em alguns horários e agora ela vai mamar só naquele horário que foi pré-determinado. Então, quando a gente termina esse processo da amamentação, é como se fosse o fim de um relacionamento. Relacionamento que você tem, essa conexão mãe e filho, não precisa terminar de uma forma brusca e gradual, né? A gente pode continuar sendo amigos. Então a gente vai preparando a nossa criança e encorajando. Olha, filha, como você tá crescendo, né? Que bom que você já não precisa mais disso. Olha como você já come bem. E aí, algumas famílias devem conversar com o pediatra para ver qual é a melhor orientação para passar por esse processo. Porque a criança precisa de alguns nutrientes do leite, como a gordura e o cálcio,
que ela vai precisar suprir de uma outra maneira, que seja a fórmula, que seja o outro leite. A melhor pessoa para ter essa orientação é o pediatra da sua criança. Quando a criança já aceita uma fórmula, uma mamadeira, com certeza esse processo é um pouco mais fácil, porque você olha carinhosamente para sua criança. Ih, filho, mamar agora não tem. Mas você quer esse leitinho aqui? Você quer essa mamadeira? A gente pode tomar mamadeira de dia e mamar de noite. E aí segue nesse processo de alguns dias para a criança ir processando a informação de que as coisas mudaram, de que ela está crescendo. Não existe momento certo para desmamar, porém pode existir um momento errado, digamos assim. Não diria errado, assim, um momento que pode ser mais difícil. Por exemplo, se a criança está doente, se ela está naquela fase da dentição em que o peito ajuda ela a se acalmar, se a criança está internada, passando por alguma mudança de rotina muito grande, uma mudança de casa, uma separação dos pais. Nesse momento, se você tiver a paciência de esperar passar essa fase para tentar no momento mais tranquilo, pode ser que o processo seja com menos sofrimento para você e para sua criança. Quando a gente entende esse processo, a gente está tentando suprir uma necessidade, uma demanda emocional. Peito não é só nutrição, a gente já sabe disso, não é? É uma forma que a criança tem de se acalmar, de encontrar esse aconchego. Então, quando você está preparando para desmamar, você já tem que estar ensinando ela a se acalmar de outras formas. Ensine técnicas de respiração. Parece que não dá para ensinar para as crianças pequenas, mas dá sim. Mostra para ela um balão. Fala, olha filha, vamos encher um balão. Agora sopra bem devagar. Com um ano as crianças já conseguem aprender. E aí você vai mostrando aos poucos e validando o que ela está sentindo, nomeando as emoções. Olha, eu tô vendo que você tá muito bravo. Vamos tentar respirar igual um balão? Ensina ela a bater numa almofada. E aí usar várias técnicas, várias ferramentas emocionais para que ela vá conseguindo a perceber. Existem outras formas de me acalmar. Ou ofereça um abraço. Você tá muito bravo? Tá muito nervoso? Quer um abraço? Algumas não vão querer abraço na hora que estão com raiva, mas ela pode entender que o abraço é uma das maneiras dela se acalmar, que não é só o peito. Uma outra coisa que ajuda muito também são os objetos de transição. É o paninho, a naninha, um boneco, um cobertor, algo que a criança use como um afago. E esse vai ser o objeto mais importante na hora de você fazer essa transição de neuroassociação. Mamou, dormiu, vamos pegar o objeto que vai te acalmar e te ajudar a dormir. E para isso, a rotina do sono, uma rotininha consistente na hora de dormir, também vai ajudar. Quando chegar essa hora do desmame noturno, depois que você já fez aquele processo de reduzir as mamadas e a criança foi entendendo, foi se encorajando e chegar a hora do desmame noturno, se você tiver uma rede de apoio, vai te ajudar muito. Nos primeiros dias, eu tinha o meu marido ou a minha mãe que ajudavam a colocar para dormir. Se você tem, é muito mais fácil. E se a criança acorda de madrugada e tem alguém que vá acolhê-la, que não seja você, também ajuda nesse processo, porque é muito difícil para a criança sentir o cheiro do leite e entender que ela não pode. Mas muitas mães não têm esse apoio e aí vão ser elas mesmas que vão precisar fazer esse processo. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar a criança no colo, explique para ela e acolha de outra maneira. Mamar não tem, você quer que eu faça um leitinho? Ofereça a mamadeira, ofereça uma outra forma. Abrace, beije, faça carinho, diga que ama, mas que agora não tem. E a criança, talvez no primeiro dia, ela não vai entender porque é um processo. Aprendizagem, entendimento é um processo. O toque físico, carinhoso, sustentado, o abraço também libera ocitocina. Por isso que é tão importante esse apego, esse afago e essa outra maneira de acolher.